Sabe quando a gente se depara com uma frase que simplesmente para tudo e nos faz pensar? Pois é. Hoje a nossa análise mergulha em uma dessas frases, lá do livro de Hebreus. É um versículo que não só atravessou os séculos, mas que chega até hoje com um desafio e uma promessa gigantesca. Vamos entender juntos o que ele quer dizer. Tá aí na tela. O versículo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A estrutura é bem interessante, né? É uma instrução clara, seguida de uma consequência direta. Simples, reto, mas com uma profundidade que a gente vai começar a explorar agora. O grande poder desse versículo está na clareza dele. Repara que o texto não coloca a santidade como, sei lá, uma opção, uma sugestão legal. Não, ele a posiciona como um caminho, na verdade o caminho, indispensável para ter uma experiência real, diária com Deus. É quase uma declaração de propósito. E aqui a gente chega num ponto que, olha, muda tudo. O versículo não está falando de religião no sentido de um monte de regras externas para cumprir, sabe? Algo frio, distante. Pelo contrário, ele aponta para uma coisa muito mais íntima, um relacionamento. Uma conexão que é pessoal, que é viva, que é ativa com Deus. Ok, então, se santidade não é só seguir regras, a pergunta óbvia é, o que ela é, afinal? Como dá para a gente definir isso de um jeito prático? O material que a gente está analisando traz uma definição bem direta sobre isso. Então, a santidade é apresentada aqui como um estado interior que se apoia em 3 pilares. O primeiro, um coração limpo, a ideia de que tudo começa por dentro. O segundo, o perdão ativo, que não é só esquecer não, é uma decisão, uma atitude consciente de liberar. E o terceiro, manter o foco direcionado para o céu, que é basicamente ter a perspectiva certa no meio da correria e do caos do dia a dia. E claro, essa definição toda acaba levando a gente para uma pergunta que é inevitável. O versículo, na verdade, é um convite para essa reflexão interna. O que é que precisa ser purificado? Que atitudes talvez precisam de um realinhamento? A santidade, pelo visto, começa com essa autoavaliação bem honesta. Mas, entender o conceito é só a primeira parte. Como é que essa ideia de santidade acontece na prática? Como ela sai da teoria e entra na nossa rotina? É exatamente isso que a gente vai ver agora. E aqui está a grande virada de chave. A fé não é um discurso, é um caminho. A santidade não é algo que se tem, mas algo que se vive. É uma prática diária, uma soma de escolhas conscientes que juntas vão definindo essa jornada. Olha, essa ilustração deixa o processo bem claro. Tudo começa com o sim diário. Sabe, aquelas pequenas decisões do dia a dia que parecem sem importância, mas que constroem um hábito. Daí, a coisa evolui para a escolha certa, naqueles momentos de pressão, sabe? Quando o atalho parece ser bem mais fácil. E o ponto mais alto é a fidelidade invisível, o caráter que a gente mostra quando ninguém está olhando. É aí que a convicção é provada de verdade. Mas qual é a grande motivação por trás disso tudo? Por que embarcar nesse caminho que exige tanto esforço, tanta consciência? O propósito final, a grande recompensa, está lá, embutida no próprio versículo. Memorizar essa passagem funciona como uma baita ferramenta prática. Pensa nela como uma âncora para a mente, um lembrete constante do propósito maior. Naqueles momentos de fraqueza, ela serve como uma fonte de força. E, acima de tudo, reforça o compromisso de seguir caminhando em comunhão com Deus. E o resultado disso tudo é uma mudança profunda na percepção. Quando esse princípio é vivido no dia a dia, a pessoa começa a enxergar a presença de Deus em todos os cantos, nas pessoas, nas decisões, nas pequenas vitórias que antes passavam batido. É como se a gente ganhasse uma lente nova para enxergar o mundo. E assim, a gente volta para o começo. Essa frase não é uma ameaça, mas sim uma declaração de causa e efeito. É quase uma lei da física espiritual. A santidade não é o preço a se pagar para ver a Deus, mas sim o processo que ajusta a nossa visão para que a gente consiga enxergá-lo. A questão que fica então não é se alguém vai buscar isso, mas como as escolhas de hoje estão aproximando ou afastando dessa visão.